estadual Diogo Moraes, do PSB, que é pré-candidato à reeleição, que já está aqui no nosso palco com Mário Flávio. Mário. Lembrando, tá, gente, que vocês podem participar dessa entrevista mandando perguntas para o nosso WhatsApp Cidade 998780997. Deputado, bom dia, bem-vindo. Um prazer recebê-lo aqui presencialmente no estúdio da Rádio Cidade, pela primeira vez. Bom dia, Mário Flávio, bom dia, Renata, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade neste programa, né, da Manhã Cidade, que é super escutado, né, um jornalismo de qualidade, e a gente fica muito feliz de estar aqui nesta manhã de terça-feira com vocês. Deputado, então, né, eu queria que o senhor começasse destacando, né, por que o senhor merece ser reeleito deputado estadual por Pernambuco. Olha, Mário, nós temos aí uma trajetória de 3 mandatos dedicados ao povo pernambucano, mas sobretudo na nossa região. Nós temos, dentre esse tempo de 3 mandatos, nós conquistamos muitos avanços de desenvolvimento para tantos e tantos segmentos para que o polo pudesse continuar seguindo forte, né? Nós estabelecemos uma luta muito grande, da qual esta região, este polo, José Eduardo e Paulo Câmara, pudesse ter o benefício fiscal mais eficaz do país para um único segmento, como foi o segmento das competições na nossa região, sistema tributário totalmente eficaz. A partir desse momento da tributação reduzida, tanto na entrada para os atacadistas, como na saída para os varejistas, né, através do Expresso da Moda, nós fizemos um trabalho que reuniu, né, o desenvolvimento, haja duplicações de rodovias com a PSL 60, acessos, escola técnica, escolas, quadras escolares, quadras esportivas escolares. Nós, através de emendas parlamentares, beneficiamos diversos municípios aqui da região. Nós lutamos muito pela melhoria da qualidade da questão de saúde. Você pode perceber que dentro desse tempo de 10 anos houve uma mudança significativa na saúde da nossa região, a chegada do médico Vitalino com o setor de oncologia, hemodinâmica. Porque a gente está com um probleminha na comunicação. Esse microfone sem fio, passa para o deputado, por favor. Pegou? A gente está recebendo aqui o deputado Diogo Moraes, do PSB. Acho que ele está com problema de pilha também. Que é pré-candidato à reeleição. Vamos lá? Como eu estava dizendo. Está sem pilha. Vamos organizar. Vamos organizar a casa para a gente ouvir aqui direitinho o Diogo Moraes, né, que conversa com o Mário Flávio. E depois deputado ir para ali, na bancada, porque... Vamos lá, qual é a solução que a gente tem? Pilha, cadê a pilha? Que é o básico. Pode falando aí, Mário Flávio. Muito bem, a gente está aqui que descarregou tudo aqui de uma vez. Tá bom, hoje a casa tá organizada. É assim mesmo, viu, deputado? A gente compensa o tempo. A gente compensa o tempo, viu? Que ao vivo é assim mesmo. Deu um tempo. Muito bem. Pronto. O senhor Cícero tá organizando aí, que ele estava acompanhando a entrevista lá fora. Tudo direitinho aqui na sua Rádio Cidade. E a gente segue além de conversando com o deputado estadual Diogo Moraes, do PSB, a gente está acompanhando também o lançamento do São João de Caruaru, lá no Teatro Difusora, e daqui a pouquinho a gente traz outras informações. Mário. Muito bem, a gente está aqui só organizando a casa, né, para seguir a entrevista com o deputado estadual Diogo Moraes, né, que é do PSB e concorre à reeleição. Também daqui a pouco informações sobre a entrevista coletiva do deputado federal André de Paula. Agora sim, deputado. Agora sim. Então, apesar do conjunto de desenvolvimentos que fizemos em diversas áreas, nós temos ali, nós temos maior poder de venda aos que mais precisam, com o calçadão Miguel Reis, investimento de 15 milhões e meio de reais que fizemos, nisso baseado numa região que hoje representa 13% do PIB estadual, né, e mais de 60% do segmento está concentrado aqui na nossa região. Então, na verdade, nós iremos buscar no 4º mandato a continuidade da estruturação da nossa região, que necessita, por exemplo, estamos com a água do Alto Capibaribe, a altura do Agreste, mais ampliação de redes de águas em
tantas e tantas localidades em torno do polo de confecções, mas não só no polo de confecções. Nós temos atuação no sertão do Moxotó, no sertão do Pajeú, na região metropolitana, no Recife. Nós temos trabalhado muito dentro da Assembleia, promovendo leis de inclusão, promovendo leis que defendem o consumidor. Nós temos um segmento que nós abraçamos nesse terceiro mandato, que é o setor da enfermagem, que conseguimos fazer o decreto 93, que permite os consultórios e clínicas de enfermagem, uma luta de mais de 20 anos. Então, Mário, a gente tem um trabalho, uma bagagem de trabalho nesses últimos 3 mandatos que permite, com nossa experiência, permite, com a passagem pela primeira Secretaria da Casa, a gente poder contribuir cada vez mais com o povo pernambucano. É nisso que estamos, nessa caminhada da pré-candidatura. Obviamente, nós estamos construindo um possível 4º mandato com novos desafios, logicamente seguindo o Pernambuco como está seguindo no avanço no seu desenvolvimento. O deputado, sempre que a gente está recebendo aqui, inclusive, vários pré-candidatos, né, inclusive lá de Santa Cruz, recebemos aqui, por exemplo, Alan Carneiro, que eu queria até comentar sobre isso. E eles tentam sempre empurrar a pecha de que o governador Paulo Câmara é um excelente cobrador de impostos. Né? O senhor, como é lá da região, queria que o senhor comentasse aqui da região do Agreste, principalmente da região do Polo de Confecções, lá da região de Santa Cruz, que se isso procede e se o senhor concorda, e se não, como é que vocês combatem esses ataques ao governador? Olha, os pré-candidatos de Santa Cruz de Capibaribe, eles querem fazer essa pecha de cobrador de imposto, né, haja vista a disputa municipal. Nós estamos numa disputa estadual, uma disputa em que nós vamos discutir Pernambuco. A minha pergunta seria se esses pré-candidatos, uma não tem empresa, né, mas o outro tem empresa de confecção. Eu queria saber se ele queria voltar ao tempo das notas fiscais laranjas, dos carros da fazenda perseguindo vendedores e compradores, se a loja dele e o box do Moda Center ou do Calçadão fosse extensão do seu fabrico, se a entrada de mercadoria fosse a 14% e não a 5,5%, se a nota de saída fosse a 2%, subsidiada por uma pauta de preços que é subsidiada pelo governo, que dá segurança fiscal de saída. Essas pessoas que mexem com a confecção sabem o que eu estou dizendo, não é? Agora, eles ficam criticando um governo que deu totalmente liberdade de trabalho. Eu me pergunto a eles, e pergunto a qualquer região do polo de confecções, se é perseguido pela fazenda, se tem carros da fazenda perseguindo nota de remessa, por exemplo, que nós conseguimos. Lavanderia não paga imposto. Hoje, nós temos o Expresso da Moda, que o comprador vai lá, tira sua nota subsidiada, repito, a 2%. Antigamente a saída era muito maior, né? E as pessoas tinham aqui um problema na hora que passava aqui em São Caetano, na hora que você passava nas barreiras fiscais, mercadorias eram apreendidas com notas fiscais laranjas, falsas, notas fiscais fora do preço da realidade, né? Com notas baixas. Então, para acabar com isso, nós reduzimos o imposto a 2%, né, que é a beira da Zona Franca. Você está pagando 2% em cima de, por exemplo, uma calça jeans é R$15. Não existe calça de R$15. Mas você bota uma R$15 e paga 2%, você está pagando aí 3 centavos por uma calça. E você vai doer a poca ao chuí com essa nota fiscal. Então, primeiro, eu considero que sejam candidatos despreparados, candidatos incompetentes, candidatos que não têm a real capacidade de saber a legislação estadual. Então, para ser deputado, tem que saber a legislação estadual, tem que saber o que foi votado, e principalmente esses que trabalham com a confecção não sabem que o imposto foi reduzido. Ora, se ele trabalha com a confecção e não sabe que o imposto da região foi reduzido, como é que ele quer ser deputado do Estado? Né? Eu considero a você, nosso ouvinte, nosso telespectador aqui, que ser deputado estadual é uma coisa séria, mexer com a vida do povo pernambucano. E quando você vê um pré-candidato que não sabe a legislação estadual e quer criticar uma legislação em vigência, desconfie desses candidatos, porque esses candidatos não têm nenhum conhecimento da legislação estadual, da Constituição estadual, principalmente para a nossa região do Polo de Confecções, que o governo Eduardo e o governo Paulo Câmara foram os que mais reduziram o imposto. Hoje
a região com um regime fiscal mais eficaz e com as alíquotas de imposto mais baixas que existiu na face desde a sua criação. E desde a criação, que sempre teve perseguições da Secretaria da Fazenda aqui nesta região e em outros governos, principalmente do governo que alguns defendem, né? E a gente viu a retirada e outra, o comportamento entre a Secretaria da Fazenda com os vendedores dos boxes aqui do Parque 18 de Maio, do Parque das Filhas de Toritama, enfim, de todo o campo de venda. Nós hoje temos uma relação extraordinária, um momento muito propício que aumentou a arrecadação. É só você pegar ano a ano e ver que a arrecadação aumentou. Não é porque está cobrando imposto, é porque as pessoas estão se formalizando. À medida que foi se acabando as empresas laranjas, roubos de carga, eu digo, todo atacadista e todo confeccionista, há 10 anos atrás, eu digo há 10 anos porque eu era confeccionista e atacadista de tecido, a maioria comprava nota. A maioria comprava nota aqui e pagava 4% para poder sobreviver, enquanto o governo cobrava 12%, 17%. Hoje, se paga muito menos que isso para as pessoas se formalizarem. E o que é formalizar? É você vender, você poder comprar sua casa, você poder colocar suas coisas em seu nome. Se esse abrir MEI, tem um MEI, tem um Simples, tem todas as situações. E nós conseguimos toda essa progressão através desses governos, onde esses pré-candidatos que dizem que sabem o que é polo de confecções, infelizmente não entendem. Nós temos aí hoje o melhor sistema fiscal para confecções do país. E digo, a nota de saída não existe dessa forma que foi feita em Pernambuco em nenhum lugar do país. Deputado, outra reclamação também aqui é com relação à água, não é, que os opositores ao governador dizem que não houve digamos, um privilégio, não é nem privilégio, não houve uma prioridade com relação a Santa Cruz, Toritama, Brejo, Jataúba, também Taquaritinga, com relação à questão da água. E algumas obras hídricas estão em andamento. Aí o governo do estado disse que atrasou por causa do governo federal, o governo federal disse que foi por causa do governo do estado. Enfim, quando é que a água chega mesmo, de fato, para que acabe essa agonia em Santa Cruz, principalmente? Olha, tem dois pontos que tem que ser bem separados. A adutora do Agreste, com transfunções no Rio São Francisco, depende do dinheiro do governo federal. Né? Todos nós disso sabemos. Nós temos a água do Alto Capibaribe, que vai sim beneficiar essas cidades que você falou, Santa Cruz, Jataúba, Brejo, só São Domingos, porque a parte do Brejo cidade é pela adutora do Agreste, Toritama, Vertentes, Frei Miguelinho e Santa Maria do Cambucá, Itaquaritinga do Norte, já está com 95% das obras concluídas. Nós vamos inaugurar em julho e agosto. Houve uma paralisação, todos nós sabemos, isso foi amplamente discutido, por conta do abandono da empresa Ogel, e teve que se fazer 2 licitações de novo, mas a empresa Oncosa voltou a retomar essas obras, que está aí, proveniente do Rio Paraíba, da água de Barra de São Miguel, que vai chegar em agosto. São 320 litros de água por segundo. Né? Nós temos aí a água do Pirangi, a adutora de Tabocas, a adutora de Poço Fundo, nós temos a reversão de Jucazinho. O problema desses outros componentes é a água que não tem nos reservatórios. Se as águas tivessem, os reservatórios estivessem cheios, obviamente a gente já teria tido uma posição melhor. Só que Tabocas, Mário, vou te dar um exemplo aí, e que a oposição não fala e podia contribuir muito com o que está acontecendo, é que de Tabocas para Santa Cruz, por exemplo, sai 187 litros por segundo de água, 185 litros por segundo de água da adutora de Tabocas, chegando em Santa Cruz do Capibaribe para distribuir para aquela região. Só que chega para ser tratada simplesmente 80 litros. Nós já fomos à Polícia Civil, nós já fomos à Secretaria de Defesa Social para coibir o roubo de água que tem nos 16 quilômetros de adutora. Tem muito isso. Existe isso e já foi pego, já foi preso, gente. Já foi preso na última operação, agora há 15 dias, 6 pessoas foram presas. Né? E isso também, rouba água para vender no próprio mercado santa cruzense, no próprio mercado Taquaritinga, no próprio mercado do Brejo. Então, o que acontece também é esse furto, e não só isso. Além dos reservatórios estar secos, há o furto também, essa questão toda, porque a água não chega a contento, chega dessa forma que nós estamos chegando, fazendo essa construção da adutora do Alto Capibaribe, que entre julho e agosto será inaugurada. Porém, também será necessário uma fiscalização muito maior para chegar nas estações de tratamento e, por fim, chegar
as suas casas. Jataúba está sendo licitada essa semana, já para fazer um conjunto com a doutora do Alto Caparibe, R$4.800.000 para a rede de distribuição. Nós temos aí a elevatória Taquaritinga sendo implantada através de Matheus Vieira, nós temos a rede de distribuição de Pão de Açúcar, nós temos aí uma oferta maior de água para aquela região. Então a gente está trabalhando no quesito água, mas o furto é muito grande, né? Tentamos ver agora se a doutora do Alto Caparibe não tem esse furto, porque aí a gente realmente fica complicado. E o roubo d'água está detectado pela Polícia Civil de Pernambuco, inclusive com pessoas sendo presas e carros sendo arrastados para pátios de depósito. Renato, tem mensagem aí dos ouvintes? Tem mensagem aqui, Mário Flávio, no nosso WhatsApp Cidade, 998780997, o Daniel Silva de Riacho das Almas. Pergunta ao deputado, já que ele defende o governador Paulo Câmara, dizendo que não é cobrado muitos impostos altíssimos, sobre o PVA. Esse ano teve um aumento absurdo, onde os estados vizinhos ao nosso tem PVA bem abaixo. Olha, Pernambuco, é a opinião do Daniel. Pernambuco não aumentou a alíquota de PVA, é a mesma alíquota desde que foi criada. O problema é que a tabela FIPE nacional dos usados aumentaram muito. O preço do usado aumentou demais. Todo mundo sabe disso. Todo mundo vendeu seu carro, que era um preço X, vendeu por 2X, 1X a mais. O carro usado teve uma supervalorização. E a supervalorização do usado entrou na tabela FIPE. A minha pergunta é, será que o cara que quer vender o carro queria vender ao preço que estava valendo antes? Ou ele quer fazer valer o preço que ele vende hoje? Ele tem que pagar um imposto sobre isso. Não é Pernambuco que está comprando, é o carro que valorizou. Isso é feito um terreno. Você compra um terreno por R$10.000, passou o calçamento, chegou água, saneamento, ele sai de 10 mil para 50 mil reais. O cara vai vender por 15 mil reais pelo valor da correção normal, ou vai valer pelos 50, as coisas que chegaram no bairro? Isso é feito o carro o ano passado. O carro, por exemplo, um carro que valia 50 passou a valer 70. O carro, o mais carro novo, mais barato do Brasil, é 80 mil reais hoje. É 80 mil reais hoje o carro mais barato. O usado subiu muito. A tabela FIPE, que norteia as vendas e revendas do país para quanto vai dizer que vale o seu carro, é que aumentou demais. Mas a alíquota de Pernambuco não aumentou em nem um 0,1%, digo eu, porque eu sou o legislador do Estado. Né? Não houve mudança nenhuma. É desinformação mesmo dessa questão da tabela FIPE. A tabela FIPE aumentou, o imposto não aumentou, consequentemente agora. Tem outros estados que têm uma alíquota de PVA mais barata, mas a legislação de cada estado. Isso é feito a gasolina. A gasolina tem alguns estados que são a mesma alíquota. É mentira dizer que a gasolina é o estado que aumenta. Não. Aumentou por conta do fator do governo federal tratar o petróleo de maneira de dólar. Então, o dólar aumenta, a gasolina aumenta. Mas as alíquotas do governo do estado não aumentou nenhuma. A única mudança de alíquota de imposto de Pernambuco foi para o polo de confecções do Agreste Pernambucano e o óleo diesel, que a gente diminuiu em 2% desses últimos 12 anos que eu estou na casa Joaquim Nabuco. Bom dia, aqui é o César. Pergunte ao deputado sobre as estradas de Pernambuco. Na minha opinião, não estão nada boas. E se pensam em privatizar a 232. Olha, a 232 é uma rodovia federal. Né? É um embrólio jurídico, inclusive, ali, né? Um embrólio jurídico do governo federal com o governo estadual. Isso. Ainda não foi entregue a obra, um embrólio jurídico grande. Há uma palavra do ministro da Infraestrutura, o ex-ministro da Infraestrutura, que iria fazer uma concessão da 232, mas isso até hoje não foi adiante. Há um processo de concessão da PE 90, da PE 50 e, salvo me engano, da PE 60 em Pernambuco, mas ainda é muito longa a discussão. Mas hoje nós estamos vivendo o maior plano de recuperação viária da história de Pernambuco. Vão ser investidos mais de 1,6 bilhão, né, e muitas estradas de Pernambuco estão sendo recuperadas neste momento, né, algumas estradas no sertão, aqui na zona da mata. Nós vamos começar 3 estradas aqui no Agreste, a 145, a do Brejo da Madre de Deus. Nós vamos começar a 160, a 130 de Taquaritinga do Norte. Vamos fazer uma ligação com a Paraíba para a Barra de São Miguel, que é um PE 159. Tem aqui a PE 147, que também será recuperada.
a 270, que liga Arco Verde a Itaí, passando por Buíque, também sendo recuperada, a 330, Águas Belas e Bimirim, sendo recuperada. Tem muitas estradas nesse momento sendo recuperadas. É o maior plano de recuperação viária da história de Pernambuco. Digo isso porque nós autorizamos o empréstimo do governo estadual de 1 bilhão e 600 milhões só para a infraestrutura, da onde vai ser investido mais de 2 bilhões e meio, e nós estamos aí com várias licitações em andamento, o dinheiro está em caixa do plano de retomada. Então, nós entendemos que nós avançamos na educação, somos em primeiro lugar em educação, avançamos na saúde, construímos vários hospitais na região metropolitana, no interior do estado, ainda tem alguns hospitais a serem concluídos. Nós temos a questão de segurança pública, nós tivemos o melhor resultado do Pacto pela Vida de sua história em 2021, e chegou a hora da gente fazer um investimento em massa, pesado, nas estradas de Pernambuco. O primeiro foco foi a educação, que é a base de tudo, saímos do 24º lugar para o primeiro lugar, depois a saúde, a segurança pública, e agora nós estamos na infraestrutura, que é um passo, que é um plano estratégico para Pernambuco, e hoje as pessoas que andam no mundo das redes sociais, no mundo virtual, veem e seguem as estradas de Pernambuco a contento, a passos largos, e várias estradas sendo licitadas. Então isso era uma reclamação que se tinha muito grande. A gente falava até que a parte da Paraíba era melhor do que a de Pernambuco. Sem dúvida nenhuma, nós vamos ser melhor do que a Paraíba. Por quê? Porque nós estamos fazendo as estradas, muitas delas já em asfalto quente, muitas delas já em asfalto que vai durar aí 20, 25 anos, que é o prazo de validade que essas estradas dão. Então, Pernambuco hoje vive o maior plano de recuperação viária da sua história. Vamos para o intervalo, Renata? Daqui a pouco a gente fala Vamos para o intervalo, vamos falar de legislação, de ALEP, porque o deputado veio aqui só para defender o PSB, nem o governo Paulo Câmara, né? A gente vai falar sobre o mandato dele também, porque ele quer ser reeleito. Ele já falou no começo aqui do programa sobre essa história da reeleição, né? A gente fala aqui também sobre política, né? Muita gente perguntando aqui sobre a questão do PSB, tem uma coletiva do André de Paula rolando agora, será que o André de Paula sai mesmo da Frente Popular? Começou agora e a coletiva a gente está acompanhando já para inserir esse assunto aqui. A gente fala sobre isso após o intervalo. Manhã Cidade. Daqui a pouco estaremos de volta com o Manhã Cidade, com Renata Torres e Mário Flávio. Apoio Ótica Asa Branca. Há 7 anos, cuidando da sua saúde visual com qualidade e responsabilidade. EcoSolen, energia solar. Entra em contato. 81 31 36 78 86. E Unicred Caruaru. O que é bom a gente nunca esquece. Tem mais uma novidade chegando na Casa do Serralheiro. Confira a nova linha de lambri, rampa branco, usado para a produção de portões. E tudo com a qualidade e preço baixo que você já conhece. A Casa do Serralheiro fica na Avenida Leão Dourado, número 13A, no bairro São Francisco. Casa do Serralheiro, a casa do preço baixo. A Unicred voltou para Caruaru. A Princesa do Agreste agora tem uma unidade de negócios Unicred. Trouxemos de volta as melhores condições em cartões, linhas de crédito, investimentos e muito mais para os profissionais da saúde, servidores públicos e empresários. Tudo isso com a segurança de uma instituição financeira que trabalha há 25 anos por você e para você. Unicred do Nordeste. Seja um cooperado. Você pode mais. Você que sonha em comprar seu primeiro caminhão ou trator e está encontrando dificuldades, a Inovação Veículos traz condições super especiais para realizar esse grande sonho, mesmo negativado ou com score baixo. Ligue 0800 494 1083 ou via WhatsApp 11 9 14 23 37 95. Temos uma equipe especializada para te ajudar. Acesse www.inovaçãoveículos.com.br. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Rádio Cidade 1028.
Voltamos com Manhã Cidade, com Renata Torres e Mário Flávio. Apoio Ótica Asa Branca. Há 7 anos, cuidando da sua saúde visual com qualidade e responsabilidade. EcoSolen, energia solar. Entra em contato 81 31 36 78 86. E Unicred Caruaru. O que é bom a gente nunca esquece. Manhã Cidade. Dez horas e 28 minutos e a gente segue conversando aqui no nosso palco com o deputado estadual Diogo Moraes, né, que é pré-candidato à reeleição. Mário, quem quiser mandar pergunta, 998780997. Muito bem. Diogo, o André de Paula, ele acaba de confirmar que é candidato ao Senado, mas ele disse que ainda não disse para onde vai disputar essa eleição. Mas pela frente? Não, nem pela frente, nem para o Marília, só disse que é candidato a senador. Mas enfim, não vou perguntar porque você vai dizer, Mário, pergunta a ele. Não tem nada a ver com essa história. Mas vamos falar de Danilo Cabral, né, que é o seu candidato aí, a pré-candidato ao governo. Muita especulação, enfim, sobre essa montagem dessa chapa. Se você fosse escolher, você preferia uma chapa mais à esquerda ou ter esse balanço aí com nomes mais centro, como é o caso do André de Paula, como está fazendo esse presidente Lula com o Geraldo Alckmin, por exemplo? Olha, na verdade, o que está se desenhando numa chapa, você tem a escolha do vice, tem a escolha do senador, e dá para você montar uma chapa centro-esquerda, dá para montar uma chapa mais, você atender a Frente Popular como um todo. Essa discussão do Senado é uma discussão que hoje está se dando aí através dessa coletiva de André de Paula, que a gente não sabe ainda o resultado, mas, logicamente, todos nós sabemos que André de Paula estava trabalhando pelo Senado, está trabalhando pelo Senado, né? E, logicamente, a frente é muito ampla, são muitos partidos. Nós vamos ter que esperar um pouco mais para a decisão do próprio André e a própria decisão da Frente Popular, porque a decisão da frente não é uma decisão monocrática de uma pessoa, mas sim de um conjunto de partidos que entendeu que Danilo Cabral seria o melhor candidato a governador. Eu acho que também as escutas se devem muito à Frente Popular escolher o candidato a senador. Sabemos aí que temos a candidata Tereza Leitão, já decidida pelo PT, né, aprovada pelo presidente Lula. Temos o pré-candidato André de Paula, que só ficam na Frente Popular, pelo menos até agora, subentender que são esses dois pré-candidatos. E eu acho que, de repente, dessa decisão de André de Paula ser senador, eu acho que aí vão ter uma conversa, porque eu acho que na política uma boa conversa é que nós resolvemos, mas eu acredito que na montagem dessa chapa irá ser a montagem que a Frente Popular irá para as ruas e irá confirmar esse trabalho que tem sido feito ao longo desses 16 anos em que Pernambuco só melhorou a qualidade de vida, só melhorou seus índices, seus números. Pernambuco hoje é um outro estado e Danilo Cabral representa essa mudança do estado de Pernambuco do que era em 2007 ao que é hoje, através quando ele passou pela Secretaria de Educação principalmente, que começou a revolução da educação com ele, teve a passagem pela Secretaria de Planejamento, Secretaria das Cidades, onde ele pôde também desenvolver outros trabalhos dentro do governo do estado de Pernambuco, planejar o estado, o plano estratégico para onde o governo estava andando, é preparado, 3 vezes deputado federal. Nós entendemos que Danilo Cabral tem esse conhecimento da máquina pública, servidor público, que é de carreira, então a gente tem um candidato preparado para o desafio de ser governador de Pernambuco. Agora, a chapa, como eu estou te dizendo, são uma ampla frente popular, nós temos agora 2 pré-candidatos a senador, espero que com uma boa conversa a gente defina o candidato a senador e, logicamente, aí partimos para a terceira escolha, que é o candidato de vice-governador, que também será um candidato aí que vai compor a chapa para caminhar junto com Danilo Cabral nessa jornada aqui de 2022. Diante das pesquisas que estão sendo divulgadas, né, o Danilo Cabral aparece com 5%, 6% ali, né? Você acredita numa reversão dessa história, né, a partir do momento que começar para valer? Porque o povo não está muito ainda
é ligado em política, a gente percebe um número muito alto de nulos, brancos, indecisos, enfim. Olha, pelas últimas eleições da qual participei diretamente, desde 2006, precisamente, dessas 4 últimas eleições, 3 delas, só não a de 2010, o candidato partiu lá atrás, partiu quase do desconhecimento para ganhar a eleição. Obviamente a gente teve 2 oportunidades com o Paulo saindo atrás, a última inclusive, nós saímos bem atrás de Armando Monteiro e conseguimos ganhar no primeiro turno. A primeira de um totalmente desconhecido, ganhamos também, e a gente sabe que, primeiro, como você disse, o povo não está ligado em eleição. A prova que, quando você faz qualquer tipo de evento político hoje, você quase não vê ninguém. As pessoas estão em outra, as pessoas estão em busca da comida, o povo está em busca de trabalho. Hoje, 20 milhões de brasileiros não sabem o que acordam sem saber o que comer. 120 milhões de brasileiros estão com insegurança alimentar. Nós estamos aí com um botijão de gás a R$115, R$120, a gasolina batendo a R$8. E o povo está atrás de comida, está atrás de sobreviver. Logicamente, esse mesmo povo que está nessa luta vai participar do jogo político, vai participar disso, porque a democracia faz com que as pessoas se liguem na época do jogo eleitoral. Então não adianta a gente estar hoje achando que a pesquisa é essa o que vai valer em 2 de outubro, porque não é a realidade. A gente sabe que, por exemplo, a gente está hoje discutindo quem é pré-candidato a senador, quem vai ser senador. Então fazer uma pesquisa nesse momento não vai dizer a realidade daqui a 2 de outubro. O que vai valer são as pesquisas de começo de campanha, de meio de campanha e de fim de campanha. Na hora que sim, que as pessoas, os eleitores e o povo brasileiro, o povo pernambucano, começarem a descobrir quem são os candidatos. Quem tem história, quem tem projeto para Pernambuco, ou quem está com os mesmos discursos de 2006. O mesmo discurso de 2006, 2010, 2014, 2018 não vale para 2022. Pernambuco cresceu muito, Pernambuco avançou demais. Há índices hoje que a oposição nem toca, por exemplo. Falar em educação em Pernambuco, a oposição nem toca. Porque nós somos a melhor educação do Brasil há 6 anos. E isso é o que Eduardo dizia em 2006, que queria ver a escola pública ser igual à escola do rico. E isso nós temos diversas escolas públicas pernambucanas que abriga para poder entrar, provas, testes para poder entrar. Então, na verdade, pesquisa hoje é só um momento do cenário atual, do dia. Porque se em política, e principalmente nesse momento de definições, de arrumações, é que a gente só vai colocar realmente os atores para valer quando tiver todo mundo completo. Por exemplo, há adversários do nosso Danilo Cabral, nem sequer tem senador. E nem sequer ninguém ventila um nome para senador para essa chapa. Ninguém nem ventila um nome. Pelo menos a gente sabe que nós temos pelo menos 2 hoje. Né? A chapa de Miguel e de Raquel, ninguém nem ventila um nome para senador, dirá para vice. Então são chapas altamente só uma frágeis. Curiosidade, diante desse anúncio do André de Paula, que ele é candidato ao Senado, ele pode sair sozinho? Pode. Ou ele só sem chapa a nova regra eleitoral permite candidatos avulsos. Como o candidato a governador pode também não ter senador, mas ele tem que ter o vice, né? Mas o vice sim. O senador ele não é obrigado. O senador é uma parte da majoritária, mas para casa alta. Não precisa você ter um candidato a governador e vice-governador atrelado à chapa de senador. Você mas pode seria muito estranho, né? Um candidato sozinho e o outro ser senador. Olha, na verdade, a gente já teve uma legislação brasileira que você votava para governador e votava para vice. No resultado final, eu ganhava o governador de um lado e o vice era do outro. Né? Então, a legislação hoje permite. Né? Como hoje a legislação não permite... Aqui em Caruaru, na eleição de 78, teve quando eram de um lado só, né, dos 2 candidatos de um lado e outros 3 do outro, o Adolfo, que é nosso sócio majoritário aqui da rádio, ele foi em primeiro lugar e não levou, porque quando somou os votos de um lado, perdeu para o outro lado. Pois é. Essas são as coisas das eleições. Né? E essa nova eleição, por exemplo, na proporcional, pode a chapa avulsa? Pode. Na proporcional, você é obrigado a ter 20% do coeficiente eleitoral, senão você nem diploma de suplente pega. Ou seja, então quer dizer, tem gente com 18 mil votos para baixo, não vai servir para nada, vai servir só para fazer conta, para ajudar quem está lá na frente. Mas ele pode sim ser candidato a avulso, mas assim, eu acho que há um entendimento ainda, ele está dizendo que, na minha opinião, ainda não disse aí se realmente vai para onde vai, se fica na frente,
Mas, no meu ver, está dizendo que é candidato a senador, vai disputar essa vaga, porque muito se especulava também que ele teria aceitado a vaga de vice-governador. Especulou-se aí durante o final de semana, mas ele prontamente está dizendo que não é candidato a vice-governador, então vai ver aí o que o grupo da Frente Popular, dos partidos da Frente Popular, vão decidir. O Eduardo da Fonte, que é do PP, acabou de chegar na coletiva, né? O Patriota está informando aqui, acabou de chegar na coletiva e declarou apoio para a candidatura de André de Paula ao Senado. Então eles devem ir juntos aí. Outra coisa curiosa, né? O senhor acredita que a polarização que deve acontecer entre Lula e Bolsonaro lá em cima, ela chega em Pernambuco também? Sim, sem sombra de dúvida nenhuma. Para o governo do Estado? O governo do Estado, porque a nacionalização das eleições estaduais não é só em Pernambuco. Eu, como vice-presidente da UNAL, eu rodo o país representando os deputados estaduais de todo o país. Recentemente eu estive no Amapá e estive no Pará, e a nacionalização dos dois estados também é gritante. A disputa nos estados se deve muito à polarização Lula-Bolsonaro. E principalmente aqui em Pernambuco, onde nós temos o presidente Lula pernambucano, nós temos aí uma chapa puramente de Bolsonaro, coisa que outros estados têm duas chapas de Bolsonaro, duas de Lula. A gente aqui tem uma de Lula e uma de Bolsonaro. Então, obviamente, é isso que eu estou dizendo. Quando chegar na hora perto da eleição, o povo vai decidir quem é Lula vai votar no de Lula e quem é Bolsonaro vai votar no de Bolsonaro. Porque vai ficar uma polarização nacional e uma polarização estadual. Essa é o que se avizinha. Isso é o que dizem as projeções. Mas a questão de Marília Reis aqui não confunde a cabeça do eleitor, não, porque mesmo o ex-presidente Lula, ele deu uma entrevista sábado e disse, olha, meu candidato em Pernambuco é Danilo. Aí Marília solta uma nota de trás e diz, olha, eu estou com Lula. Isso não confunde a cabeça do povo, não. Isso a gente vai conseguir enxergar com mais clareza ao andar da carruagem da campanha. Porque hoje ele pode confundir, porque aí não está claro. Porque não existe a campanha propriamente dita. Né? Quando existe uma campanha propriamente dita e a estrutura política partidária se colocar à disposição, a estrutura política partidária de Lula vai se colocar à disposição a Danilo Cabral, ou seja, guias eleitorais, comícios, carreatas, e você não pode insistir num apoio do que ele está dizendo que não vai apoiar. Então o povo também não é tão, no linguajar muito popular, desculpe se eu estou sendo... O povo não é besta. Né? O povo não é besta. O povo vai saber, aquele ali é de Lula e esse aqui é de Bolsonaro. E o povo vai partir... porque vai ficar acirrada a disputa, a política nacional vai ser acirrada, porque nós vamos viver momentos aí de fake news, de disputa de rede social, de muita troca de mensagens mentirosas. Eu não estou dizendo que só vai ser de um lado, vai ser dos lados do campo, porque nesse campo, muitas vezes a campanha não manda, né? É o popular que manda, que sai, que diz. Então, o que eu considero é que a polarização nacional vai chegar ao Estado. Por exemplo, o presidente do PSDB, da prefeita Raquel, é João Dória. João Dória não está tendo nem protagonismo no estado dele, quanto mais no Nordeste. Então, a gente vai ver, deve vier uma candidatura. Né? O União Brasil, que lançou aí Luciano Bivar, quer dizer, Luciano Bivar não tem nem expressão para ser candidato a governador no seu próprio estado. Então, eu estou falando isso, mas diminuindo ninguém, pelo amor de Deus. Mas é a realidade. Então, como é que você vai seguir uma candidatura a presidente do seu partido, do seu governador, onde o cara não descola nem 3% a nível nacional? Onde lá, o duelo lá em cima é Bolsonaro e Lula, com Lula na frente, mas Bolsonaro com crescimento, o que é natural, que a própria máquina pública dá. Então, nós vamos ter o clássico, né, no primeiro turno, podendo dar Lula no primeiro turno, ou podendo chegar ao segundo turno também Lula e Bolsonaro, porque não tem ninguém que chegue perto dos dois. Então, nos estados... Mesmo uma pesquisa indicando, tem muita mensagem chegando ali, Renata me passou aqui um WhatsApp do povo, reclamando dos dois, pedindo uma terceira via. E sai uma pesquisa do Poder Data esse fim de semana, que mais de 60% da população queria uma terceira via. Parece que não tem força, né? Pois é, querem, mas na hora escolhem ou Lula ou Bolsonaro. Muito... Não tem a preferência pela terceira via, e sim em quem não chegue lá. Prefere eleger alguém para que o outro não chegue lá. O que eu considero nesse quesito todo é que, digamos que nós chamamos de uma terceira via, mas
a política brasileira não teve terceira via. Sempre teve 4, 5 candidatos competitivos. Sempre teve 4, 5 candidatos competitivos. Né? Nomes de expressão nacional, nomes fortes, disputando a presidência do Brasil. Só que nesse ano, nem uma terceira, nem uma quarta, nem uma quinta via, para ter 5 candidatos, conseguiram produzir nenhum único candidato que pudesse representar isso. Né? Esse desejo de 60%. Esses 60% desejam, mas não votam. Eles desejam, mas não votam. Porque na hora que você pergunta, você vota em quem? Tebet, Dória, Luciano Bivar, fulano, Bolsonaro ou Lula? Esses 60 vão-se embora. O Lula ou Bolsonaro é tanto que um tem 44, outro tem 30. Não foca em quem quer que ganhe, foca em quem quer que não ganhe. Mas termina votando no outro. Porque eles escolhem também. Porque se esses 60% escolhesse, por exemplo, o outro candidato, estaria na pesquisa. Olha, eu não quero nenhum nem outro, mas eu voto nesse. Não, eu não quero nenhum nem outro, mas eu voto em Lula. Não quero esse, mas eu voto em Bolsonaro. Por quê? Se você somar 44 pontos contra 30, dá 74% de intenção de voto. Mas o que a gente ouve hoje, e a gente viu isso nas outras eleições, é o seguinte: eu não quero Bolsonaro nem Lula, mas eu não quero que Lula ganhe, então eu vou votar em Bolsonaro. Eu não quero Bolsonaro nem Lula, eu não quero que Bolsonaro seja reeleito, vou votar em Lula. Porque não tem outra opção. Ô, deputado, para a gente encerrar aqui, a gente acabou estourando um pouquinho, teve aquele problema no início do microfone. Rapidinho para o senhor fazer uma avaliação até agora do governo Fábio Aragão. Olha, o governo Fábio é um governo de transformações, é um governo que está, primeiro, transformando a administração pública em uma administração eficaz, os serviços públicos funcionam, há uma transformação na educação, uma transformação na saúde, principalmente na infraestrutura municipal. Nós temos aí um conjunto de obras que vai ser iniciado aí por ele, de 25 milhões de reais, que atingem todos os segmentos da cidade, né, tanto na infraestrutura, na educação, na parte da saúde, na parte da educação infantil, aliado agora com 3 investimentos do governo do estado, que também supera a casa dos 20 milhões de reais, também em obras estruturadoras para Santa Cruz de Capibaribe, de redistribuição de água interna, cobertura da central de feiras, o entorno do Moda Center, Altas Horas e Calçadão Miguel Arraes, uma obra de 6 milhões de reais, que vai fazer a mobilidade urbana, modificar toda aquela área que circula 35 mil veículos por feira. E Fábio tem tido uma gestão proativa, né, uma gestão que tem resultado, tem aprovação da ampla maioria popular, tem apoio popular, tem apelo popular, porque está fazendo a diferença. Eu considero Fábio hoje um dos grandes administradores públicos de Pernambuco, e nossa região ali está bem servido. O prefeito Lera, a prefeita doutora Cátia de Jataúba, fazendo também uma administração exemplar. Lera, no seu segundo mandato, muito melhor do que no primeiro. A gente vê um polo de confecções muito pujante em termos de administração pública. Mas Fábio tem sido um excelente prefeito, não para minha surpresa, porque eu conheço Fábio, além de ser meu primo, é uma pessoa que eu conheço muito bem, sei da sua alma, sei da sua energia positiva de tratar aquilo com tanto carinho e tanto zelo, que as coisas estão acontecendo no governo Fábio, e acontecendo de forma rápida, de forma correta, para que os serviços públicos cheguem de qualidade e a cidade siga adiante. É uma cidade complicada, Mário, você sabe, uma cidade que cresce a 2 dígitos por ano, é difícil o administrador público acompanhá-la, mas nós estamos fazendo um plano justamente de ação junto com o plano de governo, do programa de governo do Danilo Cabral, para que a gente possa ter um olhar atento, não só, lógico, a Santa Cruz, no caso falando de Fábio, mas ao polo de confecções como um todo, para a gente poder aproveitar esse crescimento de 2 dígitos, e o governo estadual com o governo federal, se Deus quiser, o presidente Lula chegando, a gente ter aquele tempo áureo de Pernambuco. Eduardo Lula, a gente vai ter Lula Danilo, para que Pernambuco dê um salto maior de qualidade, para que a gente possa ter os investimentos necessários. Haja visto, naquela época com Lula, a gente conveniava 6, 7 bilhões de reais, um convênio com o governo federal. Esse ano de 21 só conveniamos 100 milhões de reais, o que significa dizer que não conveniamos absolutamente nada com o governo federal, e nós estamos avançando com as nossas próprias pernas. Então, é isso que eu acho. Quando a gente chegar para a nossa região, tive com Lula na última quinta-feira, lá na Congresso Nacional, e discutimos até com o futuro vice-presidente Geraldo Alckmin, que quer visitar aqui, quer discutir a economia com nossa região, e falando com Lula,
e Alckmin no Congresso do PSB nesta semana, e a gente sabe que ele vai visitar nossa região e vai olhar com carinho junto com Danilo para que a gente possa dar a essa região, que não foi fruto de um governo, que não foi fruto de um programa de governo, mas sim da força do povo, da criatividade popular. Agora a gente chegou a um tamanho tal que nós precisamos mais de ações efetivas do Estado, efetivas da União, para que a gente possa ter seguridade, para que a gente possa ter perspectiva futura e que nenhum acordo comercial ou nenhum acordo bilateral Brasil algum país asiático que, como está se avizinhando, venha afetar o polo de confecções do Agreste. Esse é um desafio do nosso quarto mandato, esse é um desafio do governador Danilo Cabral e esse é um compromisso do presidente Lula. Deputado, obrigado. Até a próxima oportunidade. Boa sorte aí na pré-campanha. Eu que agradeço, Mário, agradeço a você, Renata, pelo espaço concedido, sempre à disposição para discutir problemas e soluções do nosso Pernambuco, principalmente do nosso polo de confecções, que a gente tanto trabalha. Agradeço o espaço. Que Deus possa abençoar a todos que fazem a Rádio Cidade, a todos os ouvintes, a todos que nos assistem e até a outra oportunidade, se assim Deus nos permitir. Muito bem, obrigado também, Ju Mariana, né, que está aqui na assessoria de imprensa do deputado. Amanhã o entrevistado é Rafael Delon, do União Brasil. Vamos passar. Ok, WhatsApp Cidade. WhatsApp Cidade 9987899.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Muito bem, vou pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Manhã Cidade. Manhã Cidade. Daqui a pouco estaremos de volta com Manhã Cidade, com Renata Torres e Mário Flávio. Apoio Ótica Asa Branca. Há 7 anos, cuidando da sua saúde visual com qualidade e responsabilidade. Ecosolen, energia solar. Entra em contato 81 31 36 78 86. E Unicred Caruaru. O que é bom a gente nunca esquece. Olá, amigos, tudo bem com você também? Pronto, torcedor. Esse é um quadro que a gente conversa já aqui no Manhã Cidade, eu, Mário Flávio, Renata, e que eu trago as últimas informações do nosso futebol. O que aconteceu ontem, a expectativa de hoje é daqui a pouco no Pronto Torcedor, aqui no Manhã Cidade. Tem mais uma novidade chegando na Casa do Serralheiro. Confira a nova linha de Lambri, rampa branco, usado para a produção de portões. E tudo com a qualidade e preço baixo que você já conhece. A Casa do Serralheiro fica na Avenida Leão Dourado, número 13A, no bairro São Francisco. Casa do Serralheiro, a casa do preço baixo. Unicompra é mais que um supermercado, porque tem mais pra você. No Hortifruti você pode fatiar a sua fruta e levar só o que precisa. No açougue, carnes nobres, cortes especiais e selecionados. Na padaria, de hora em hora tem pão quentinho saindo do forno e uma confeitaria completa. Nossos restaurantes têm pratos elaborados por grandes chefs. Pizzas, massas e até comida japonesa. Unicompra, aqui tem preço baixo, aqui tem mais pra você. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Rádio Cidade 10h52. Voltamos com Manhã Cidade, com Renata Torres e Mário Flávio. Apoio Ótica Asa Branca. Há 7 anos, cuidando da sua saúde visual com qualidade e responsabilidade. Ecosolen, energia solar. Entra em contato 81 31 36 78 86. E Unicred Caruaru. O que é bom a gente nunca esquece. Manhã Cidade. É hora daquele sinal. Pronto, torcedor. Muito bem, após o bicampeonato, o Náutico já entra em campo hoje, só que pela Série B. Eri Santos. Pronto, torcedor, tudo bem com vocês também? Olá, Renata, olá, Mário Flávio. Uma ótima quinta-feira para todos nós, né? Olha, hoje é dia do Náutico entrar em campo. O dia do Náutico em que vai cumprir uma
uma rodada que ele não pôde entrar em campo no final de semana passado, porque estava decidindo o Campeonato Pernambucano, e agora ele vai entrar em campo hoje. Campeão pernambucano, com todo mérito, já falamos disso, o torcedor comemorou com toda a razão do mundo. Bom, agora vamos para a Série B. E quando se fala de Série B, se fala de uma faixa, um nível, uma régua um pouquinho mais acima. Aliás, não é novidade, e o Náutico já está disputando essa Série B. Os últimos jogos do Náutico empolgou o torcedor, mas empolgou ele muito com o pé no chão. Ele sabe que o time pode render mais do que estava rendendo antes, quando tinha o comando do Conceição. Agora, o Náutico com Roberto Fernandes tem uma outra roupagem, né? Um outro jeito de jogar. Vai poder utilizar todos os jogadores contratados, tem utilizado esses jogadores. Vem de 2 vitórias importantes nessa Série B, passou da faixa dos 10, ou seja, ele está acima dos 10 piores, ou seja, está brigando entre os 10 melhores. Então o momento para o Náutico é muito bom. Por isso, inclusive, há uma expectativa de público muito boa hoje, né? Um público bom hoje no Eládio de Barros Carvalho. Até porque o torcedor do Náutico, que não foi para a Arena no último sábado, por questões de valores mesmo. Eu tenho amigos que estavam pensando em ir para o jogo, especialmente depois que o Náutico venceu a equipe do CRB. Mas quando foi fazer a conta, foi para a ponta do lápis, viu que saía caro o ingresso a R$100. Muita gente se deslocando daqui para a Arena, aí o custo de combustível, a alimentação, então realmente muita gente recuou. Mas não só daqui, muita gente de Recife deixou de ir ao jogo. Tanto que nós tivemos um público de 19 mil pessoas, quando o Náutico, numa decisão, colocou mais de 40 mil. Eu acho que foi uma estratégia do Retrô, de não facilitar a vida do torcedor para que ele não lotasse o estádio. Mas, dentro de campo, o Retrô não fez por onde merecer realmente o título, isso também já falamos. Fez por merecer no campeonato chegar na final. Os 2 melhores times que chegaram na final. Agora, o melhor das 2 partidas decisivas foi o Clube Náutico Capibaribe, e isso é absolutamente inquestionável, que foi melhor e conquistou o título. Agora, nessa Série B, o Náutico então começa outra roupagem a qual eu me referi, de um time que está um pouco mais integrado. O Náutico parecia disperso. O Náutico, até com seu treinador dentro de campo, algo estava faltando ao Náutico. E o Roberto Fernandes acabou, então, entregando isso ao Náutico. Resolveu todos os problemas? Não. Mas aproveitou o time que tem, com um momento bom, e está evoluindo. Agora, assim como a maioria dos treinadores, se não todos, o Roberto Fernandes também tem prazo de validade, né? E a gente sabe que talvez ele não seja o treinador até a final dessa Série B. Mas, pela maneira que o time vem jogando, pela maneira que o time encaixou com o Roberto, encaixou em comparação com o que vinha apresentando antes. Não em comparação dentro do que o Náutico precisa para, de fato, brigar lá entre os 4. Ele está entre os 10. Vai brigar entre os 4? Vai brigar. Eu acredito que vai brigar. Porque essa Série B está muito nivelada, gente. Não temos goleadas, não temos ninguém disparando. Nada disso. O Grêmio, que nada. Vai tropeçando. O Bahia também vai tropeçando. Então a gente vai ter muito equilíbrio, que acaba sendo muito bom para o nosso futebol. Olha, estamos viajando nesse momento com destino à cidade de Petrolina, onde vamos ficar, eu, Thiago e toda a equipe Rádio Clube, Rádio Cidade juntas, para amanhã transmitirmos o jogo do Santa Cruz. Amanhã, portanto, já direto lá do Sertão, a gente traz as informações, pois amanhã o Santa entra em campo pela Série D, precisando muito da sua primeira vitória. Não sei se é contra a Juazeirense, mas pelo menos a gente espera do Santa Cruz um pouco mais de vontade. Em relação ao Central, entramos no mês de maio e nada, hoje já dia 3, e nada de novidade em relação a essa eleição. O torcedor já não aguenta mais. Vamos aguardar um pouquinho só, para ver. Acredito que essa semana devemos ter a definição da eleição, enfim. Um abraço a todos, paz no coração. Mário, Renata. Valeu, Pininha! Agora vamos lá no Teatro Difusora, onde está Alex Murphy acompanhando o lançamento do